Mantenha o foco durante a atividade. Atenção durante a atividade. Essas frases, normalmente, a gente vê elas em algumas avaliações de risco como medidas de controle. Então, se eu coloco como medida de controle, uma vez que é um controle, eu consigo mensurar esse controle. Agora, como que a gente mensura a atenção de uma pessoa? A atenção plena, ela existe? Como ficar 100% do tempo focado? Isso é possível? Então, neste vídeo, eu e você vamos fazer uma reflexão sincera em cima desses termos de mantenha a atenção, tenha foco na atividade e o que a Federal Aviation Administration, ou seja, a Administração de Segurança da Aviação, pode nos ajudar aqui na segurança no trabalho a responder a esta pergunta. Então, let's do it! E por que eu vou olhar a segurança da aviação para responder essa nossa pergunta? Porque, na minha percepção, uma das grandes escolas de gerenciamento de risco baseadas em probabilidade e severidade é a Safety Aviation. E quando a gente fala da Safety Aviation, ou seja, a segurança da aviação, nós temos modelos de gestão muito bem estruturados, muito bem conhecidos e estudados aí no mundo inteiro. Você sabe por que um piloto ele não pode ser interrompido durante uma decolagem até que a aeronave chegue a 10 mil pés durante os seus 10 primeiros minutos? Ou seja, 3 mil metros de altitude? Por que eu te fiz essa pergunta? Porque esta regra na aviação, ela vai ser a nossa resposta aqui na segurança no trabalho quando a gente fala de foco e atenção. E na aviação existe um modelo que se chama CRM ou CRM, que significa Corporate Resource Management, que traduzido seria gerenciamento de recursos de tripulação. E o CRM nada mais é que um modelo de gestão que vai fazer o melhor uso de todos os recursos dentro de uma aeronave para a gente ter uma operação segura durante o voo nas interações entre procedimento, pessoas e equipamentos. E é exatamente aqui que a gente começa a responder a nossa dúvida da atenção lá na nossa pergunta inicial. Dentro do modelo de CRM, existe uma regra, um passo, um procedimento que se chama Cockpit Stereo, ou Stereo Cockpit. E olha só, pessoal, apenas um recado rápido aqui para você que está querendo estudar inglês voltado para a área de segurança do trabalho. As minhas turmas do treinamento inglês para segurança do trabalho, EHS English 4.0, estão com as inscrições aí abertas. O link está aqui abaixo. Basta você clicar para você ter maiores informações. Vamos continuar. Primeiro, o que é cockpit? Cockpit é aquela área onde os pilotos ficam ali, que tem todos os comandos, todos os controles, todos os parâmetros, que é realmente a cabine dos pilotos. E essa regra do Cockpit Stereo, ela foi implementada em 1981 pela FAA, que significa Federal Aviation Administration, ou seja, é uma federação que faz a administração da aviação lá nos Estados Unidos. E, meus amigos, vocês sabem por que essa regra foi implementada? Justamente porque depois de vários acidentes que ocorreram aí durante a timeline, que a gente já ouviu vários aí acidentes ocorrerem, eles perceberam que a distração, a falta de foco e a falta de atenção durante o processo de decolagem e de pouso, ela era os fatores, não é o fator, os fatores de causas raízes para isso ter acontecido. Essa primeira informação é importante, o que é o cockpit. A segunda coisa, pessoal, é o seguinte, quando a gente olha a tecnologia embarcada nesses cockpits antigos, obviamente não é a tecnologia que a gente tem embarcada nas aeronaves de hoje em dia. A automatização, os módulos de falhas que a gente chama de fail-safe, né? Se falhar, a gente tem redundâncias e vários outros comandos que aqui eu não vou ficar citando porque eu não sou da aviação, obviamente eu sou curioso, mas é muito interessante quando a gente olha barreiras de segurança na aviação. Os pilotos, eles tinham que ter uma atenção muito grande, plena, que a gente chama hoje e conhece, durante a atividade, porque a maioria das coisas não era automatizada. Então, eles tinham que se preocupar com os comandos, com os parâmetros, com a tripulação, com as aeromoças. Então, tudo isso que hoje a gente conhece como CRM, que é esse gerenciamento dos recursos de tripulação, ele não era tão avançado e tão automatizado igual a gente tem nos dias de hoje. Então, o que a Federação de Administração da Aviação percebeu? Durante todos os taques aéreos, ou seja, durante decolagem e pouso,
A comunicação que estava tendo entre os pilotos, tripulação e recursos da aeronave estavam totalmente fora de contexto. Ou seja, ao invés de eu estar ali preocupado com os parâmetros da aeronave, os recursos necessários, se tiver alguma pane ou não, eu estava, por exemplo, perguntando se o Palmeiras tem mundial ou não. Então foi a partir deste momento que a gente teve a regra do cockpit estéreo implementada. Ou seja, a partir da decolagem, os 10 primeiros minutos até atingir 10.000 pés, a gente tinha que atingir a atenção plena dos pilotos. Ou seja, eu não poderia ter nenhuma comunicação paralela a não ser na decolagem, nos comandos, no foco da atividade. E aí, olhando as premissas do cockpit estéreo durante essa fase do voo, olha só quais são as definições. Nenhum tripulante fará qualquer tarefa que não seja associada à operação segura da aeronave. Segundo ponto, só é permitido conversar sobre os assuntos pertinentes ao voo. Terceiro ponto, fases críticas do voo são consideradas todas as operações de táxi, decolagem, pouso e altitudes menores que 10.000 pés, ou 3.000 metros de altura, de altitude. Com isso, os voos se tornaram mais seguros, pois a distração leva ao erro. Então, olha só que interessante. Essa é a cartilha que a FAA conduziu em 1981 e garantiu, dentro do procedimento e da regrinha de cockpit estéreo, que esses 10 minutos até atingir os 10.000 pés, a atenção plena, o foco durante a atividade, teria que ser nesta cartilha. A gente percebe que todas essas premissas, elas são claramente delimitadas a um curto espaço de tempo, que é considerado as fases críticas no processo de decolagem, pouso e todas as outras que a gente viu ali. Respondendo à nossa pergunta inicial, conseguimos manter a atenção plena? Ela existe a todo tempo, 24 horas por dia? Se eu colocar essa medida de controle na minha avaliação de risco, como mantenha o foco, tenha atenção na atividade, ela realmente vai ser válida por todo o tempo? Eu acho que não. E aí, então, pegando um pouco dessa reflexão, será que no nosso processo de segurança no trabalho existem atividades críticas que eu tenho que ter um mindset de cockpit estéreo lá do processo de aviação? Com certeza sim. Quando a gente olha para, por exemplo, segurança de processo, quando a gente vai fazer um startup de uma linha, que eu troquei um produto, coloquei outro, que a gente vai fazer um comissionamento a frio, por exemplo, a gente tem que ter um mindset de, opa, essa atividade é crítica, então essas primeiras horas, elas vão ter que demandar uma atenção plena, uma atenção sem ruídos, que a gente pode pegar esse mesmo raciocínio do CRM e implementar nas nossas atividades. Então, quando a gente vai escrever uma avaliação de risco, se você for colocar tenha atenção ou manter o foco, tenta ser mais crítico e entender essa fase do meu processo. Ela não tem nenhum controle e realmente o controle tem que ser um cockpit estéreo, ou seja, eu tenho que manter o foco, a atenção plena com essas premissas, aí sim você insere dentro da sua avaliação esse raciocínio. Mas não coloque foco e atenção apenas para preencher o documento e realmente a culpabilidade vai cair sobre quem está executando. E realmente nós não conseguimos ter a atenção plena 100% do tempo, 24 horas por dia, com todas as não linearidades que acontecem no nosso dia a dia, não é verdade? Então é isso, meu amigo EDS Professional. Chegamos aí ao final do nosso vídeo. Mais um vídeo aí de indagações, de conhecimento. E eu agradeço você por estar aqui assistindo. Não esqueça de novo de dar o like e compartilhar esse vídeo, ok? See you the next time.